Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Eu não preciso fazer muitos comentários sobre essa passagem, porque ela é semelhante a Lucas 14, ela é muito clara. Irmãos, às vezes a decisão de seguir a Jesus nos porá em conflito com alguém que nós amamos. Pense comigo, como é que foi desafiador para as pessoas que ouviram essas palavras de Jesus, para o judeu daquela época. A família para o judeu era algo tremendo, a família oferecia status. Os judeus tinham orgulho de ser descendente de Abraão. Ele olhava para as outras pessoas e pensavam, todas são inferiores, mas eu sou filho de Abraão. Status. A família também oferecia salvação. Ser um descendente de Abraão, ser um judeu, na mente do judeu, era a garantia de que ele tinha um lugar no reino de Deus. Na verdade, a Bíblia não ensina isso. O próprio apóstolo Paulo contestou isso, dizendo, nem todos os israelitas são do povo de Deus. Mas eles olhavam para a sua família, eles sentiam, vinha da família status, vinha da família salvação, e vinha da família também segurança. Por lei, os filhos eram obrigados a sustentar os pais, na época em que os pais fossem idosos. Então, quando Jesus fala sobre ou contra a família, isso pode ter chocado o coração daquelas pessoas. Então Jesus está exigindo a eles e a nós também, que desistam da dependência de sua família e dependam completamente dele. Independência de Deus está no centro do pecado. Dependência de Deus está no centro do discipulado. Você entende isso? É isso que significa viver completamente para Ele, sem desculpa, sem outros compromissos prioritários. Família é fundamental, irmãos, mas seguir a Jesus deve vir primeiro. O melhor presente que você pode dar à sua família, à sua esposa, seus filhos, é entregar o seu coração para Jesus. Esse é o melhor presente, a melhor coisa que você pode fazer para a sua família. E o último texto, Marcos capítulo 3. Muitas pessoas na nossa cultura estão tentando redefinir a família, não é verdade? O Supremo Tribunal Federal do nosso país redefiniu a família. A família agora, para o Supremo Tribunal Federal, é composta por duas pessoas que se amam, sejam dois homens, duas mulheres. Nós, discípulos de Jesus, entendemos biblicamente que família é constituída por um homem e uma mulher que estão comprometidos numa relação monogâmica, ou seja, um homem e uma mulher, comprometidos nessa relação por toda a vida. Esse terceiro texto, irmãos, Marcos capítulo 3, você poderia ficar espantado sabendo que Jesus redefiniu a família. Uma vez mais nós veremos que família é fundamental, mas seguir a Jesus é prioridade. Marcos capítulo 3, os versículos 31 em diante, dizem assim: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você entende? O versículo 31 me ensina algumas coisas. Diz o versículo 31 que chegaram a mãe e os irmãos de Jesus,
eles ficaram do lado de fora, mandaram chamá-lo. Duas coisas me chamam a atenção aqui. A primeira coisa, Jesus cresceu numa família. Jesus entende o que são os conflitos de família, porque ele teve uma família, ele teve irmãos, teve irmãs, teve mãe, teve pai. Ele entendia os conflitos familiares. A segunda coisa que me chama a atenção, e aí me perdoe os romanistas, mas é o que a Bíblia diz. E a minha Bíblia é a mesma Bíblia dos romanistas. E a Bíblia está dizendo que enquanto Maria, a mãe de Jesus, era virgem, quando ela ficou grávida pelo Espírito Santo, do próprio Filho de Deus, mais tarde ela deu luz a outros filhos. Está aí dizendo, essa passagem junto com outras passagens, refuta a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Irmãos, nós amamos Maria. O exemplo que essa mulher deu de fidelidade a Deus, tremendo, mas nós não cremos no que comumente se fala a respeito dela. A doutrina da virgindade perpétua não tem base na Bíblia. Mas olhe para o versículo 32, diz assim: havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Irmãos, a ideia que eu tenho dessa cena é que Jesus está sentado numa casa, no interior da casa, e várias pessoas sentadas ao seu redor, gente pela janela, porta aberta, gente lá fora, gente no quintal, e as pessoas estão tentando ouvir o que Jesus está dizendo, e lá fora chegam a mãe, os irmãos e as irmãs de Jesus. E aí as pessoas começam a comentar, e lá de fora, até chegar perto de Jesus, alguém diz: sua família está aí. Três coisas eu quero destacar. Primeiro, a família de Jesus está do lado de fora. É claro, essa é uma referência física. Onde eles estavam? Do lado de fora. Mas nesse momento do ministério de Jesus, nesse momento, eles também estão fora espiritualmente. Irmãos, nós precisamos entender que existe a coisa do tipo dentro ou fora em relação ao reino de Deus. Ou você está dentro do reino de Deus, ou você está fora. Não existe um muro que divide dentro e fora. E aí eu estou em cima do muro, e tem hora que eu estou dentro, se é conveniente eu estou dentro, mas tem hora que é conveniente eu ficar fora. O reino de Deus tem, ou eu estou dentro, ou eu estou fora. A segunda coisa que eu destaco é que os laços de família não colocam você do lado de dentro. Você não entra no reino de Deus porque você está familiarizado com a igreja. Você não entra no reino de Deus porque você tem o seu nome no rol de membros dessa igreja. Você não entra no reino de Deus porque você foi batizado naquele batistério ali atrás. Não! Você não entra no reino de Deus porque você frequenta a igreja. Já observou que algumas